Vocês sabem como é quando a vida vira de cabeça para baixo de uma hora para outra? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo há uns 3 meses atrás. Eu estava na minha, tranquilo, achando que minha filha Marina era independente e forte como sempre demonstrou ser. Mas aí descobri uma verdade que me deixou completamente abalado. Era uma sexta-feira normal, dessas que você pensa que vai ser igual a todas as outras. Eu tinha ido deixar umas roupas que ela tinha esquecido aqui em casa no final de semana anterior. Marina mora num apartamento pequeno no centro da cidade há 2 anos, desde que conseguiu aquele emprego numa empresa de marketing digital. Ela sempre foi orgulhosa, sabe? Daquele tipo de pessoa que prefere passar necessidade a pedir ajuda. Quando cheguei no prédio dela, subi as escadas como sempre faço. O elevador estava quebrado fazia semanas. Bati na porta e escutei a voz dela do outro lado, mas ela demorou uns 5 minutos para abrir. Quando finalmente abriu, tentou esconder, mas eu vi que ela estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Oi, pai, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando soar normal, mas eu conheço minha filha há 28 anos. Sei quando tem alguma coisa errada. Trouxe suas roupas que você esqueceu lá em casa, respondi, estendendo a sacola para ela. Marina pegou rápido e meio que tentou fechar a porta, mas eu já tinha colocado o pé na fresta. Tá tudo bem, filha. Tá sim, pai. Só tô cansada do trabalho. Você sabe como é, ela disse, mas eu percebi que ela estava tremendo levemente. Olha, eu preciso descansar agora, tá bom? Eu fiquei preocupado, mas conhecendo o temperamento dela, insistir naquele momento não ia adiantar nada. Tá bom, Marina. Qualquer coisa você me liga, tá? Claro, pai. Até mais, ela disse e fechou a porta rapidinho. Desci as escadas com aquela sensação ruim no peito, sabe? Aquela coisa de pai que sente quando tem algo muito errado acontecendo. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar na expressão dela, no jeito que ela estava tremendo, nos olhos vermelhos. Nos dias seguintes, tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela sempre inventava alguma desculpa para não conversar direito. Tô correndo, pai, tô numa reunião, depois eu te ligo. Mas esse depois nunca chegava. Uma semana depois, decidi passar lá de novo. Dessa vez levei uma desculpa melhor. Tinha comprado aqueles pães que ela adorava quando era criança, sabe? Aqueles pães doces com gotas de chocolate que a padaria do nosso bairro faz. Quando cheguei no prédio, a porteira, Dona Marta, uma senhora simpática que sempre conversava comigo, me parou no corredor. Como é mesmo seu nome? Desculpa, minha memória não tá boa. Ricardo, respondi. Ah, sim, Ricardo. Pai da Marina, né? Olha, eu não queria me meter, mas tenho percebido umas coisas estranhas por aqui. Meu coração disparou. Que tipo de coisas, Dona Marta? Bem, tem aparecido uns homens aqui procurando ela. Não são tipo visita social, entende? São uns caras meio, como posso dizer, intimidadores. E ela tem saído muito pouco do apartamento ultimamente. Eu senti um frio na barriga. Que homens! A senhora viu alguma coisa mais específica? Uma vez eu vi ela conversando com 2 caras no portão. Ela estava muito nervosa, mexendo nas mãos sem parar. Eles falaram alguma coisa que fez ela ficar ainda mais agitada. Depois disso, ela entrou correndo. Agradeci Dona Marta e subi as escadas com o coração batendo forte. Algo muito sério estava acontecendo com minha filha, e ela não estava me contando. Bati na porta e dessa vez ela demorou ainda mais para atender. Quando abriu, estava visivelmente pior que na semana anterior. Mais magra, com olheiras fundas, e aquele tremor que eu tinha notado antes estava mais evidente. Pai, de novo? Eu já falei que tô bem, ela disse, mas a voz dela estava fraca, cansada. Marina, eu trouxe aqueles pães que você gosta. E preciso conversar contigo. Não preciso de pão e não preciso conversar. Tô ocupada, ela respondeu, tentando fechar a porta de novo. Mas dessa vez eu não deixei. Filha, eu sei que tem alguma coisa acontecendo.
A dona Marta me contou sobre uns homens que têm aparecido aqui. O rosto dela ficou branco na hora. A dona Marta não devia ficar fofocando sobre a vida dos outros. Marina, sou seu pai. Se você tá com problema, eu posso ajudar. E foi aí que ela explodiu: não quero sua ajuda. Você não entende nada da minha vida. Vá embora e me deixa em paz. Ela bateu a porta na minha cara com tanta força que fez eco no corredor inteiro. Fiquei ali parado por uns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha filha nunca tinha falado comigo daquele jeito, nunca. Mas eu não ia desistir. Pai não desiste do filho, não importa o que aconteça. Voltei para casa e comecei a pensar em uma estratégia. Se ela não queria falar comigo diretamente, eu tinha que descobrir o que estava acontecendo de outra forma. Lembrei que ela sempre ia no supermercado da esquina do prédio dela nas terças à noite, porque era quando tinha desconto nos produtos que ela mais comprava. Na terça seguinte, estacionei um pouco longe do supermercado e esperei. Queria ver se conseguia observar ela de longe, entender melhor a situação. Às 8:30 da noite, vi ela saindo do prédio. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito dela, olhando para todos os lados, como se tivesse com medo de alguma coisa ou alguém. Ela entrou no supermercado e eu esperei uns minutos antes de entrar também. Me posicionei numa prateleira onde conseguia vê-la sem ser visto. Marina estava fazendo as compras rapidinho, pegando só o essencial: arroz, feijão, algumas frutas, nada muito elaborado. Mas o que mais me chamou a atenção foi como ela se sobressaltava toda vez que escutava algum barulho mais alto ou via alguém se aproximando. Quando ela foi pro caixa, vi que ela pagou tudo com moedas e notas pequenas, como se estivesse juntando dinheiro aos poucos. Isso me preocupou ainda mais, porque sei que o salário dela é bom, não precisava ficar contando centavos daquele jeito. Ela saiu do supermercado e eu continuei seguindo de longe. Foi quando aconteceu algo que me fez entender que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Quando Marina estava chegando perto do prédio dela, 2 homens saíram de um carro escuro que estava estacionado na esquina. Eles caminharam na direção dela, e mesmo de longe eu pude ver que ela parou de andar na hora. O corpo dela ficou rígido, e mesmo daquela distância dava para perceber que ela estava tremendo. Os homens falaram alguma coisa com ela, e ela começou a balançar a cabeça negativamente, com gestos desesperados. Um deles se aproximou mais, e vi que ela deu um passo para trás, encostando na parede do prédio. A linguagem corporal dela gritava medo. A conversa durou uns 5 minutos, e eu fiquei ali, escondido atrás de um carro, sem saber se devia intervir ou não. Parte de mim queria correr lá e confrontar aqueles caras, mas outra parte sabia que podia piorar ainda mais a situação para Marina. Os homens finalmente se afastaram e voltaram pro carro. Marina ficou ali parada por uns minutos, encostada na parede, como se tivesse perdido todas as forças. Quando ela finalmente conseguiu se mover, entrou no prédio quase correndo. Eu fiquei ali mais uns minutos, tentando processar o que tinha acabado de ver. Minha filha estava sendo ameaçada, isso estava claro. Mas por quê? O que ela tinha feito? Ou melhor, o que ela tinha se metido? Voltei para casa com 1000 perguntas na cabeça e passei a noite inteira sem dormir. No dia seguinte, decidi que precisava de mais informações antes de agir. Liguei para um amigo meu, o Fernando, que trabalha como investigador particular. Expliquei a situação para ele e pedi ajuda. Ricardo, isso pode ser várias coisas. Pode ser problema com empréstimo, pode ser que ela tenha se envolvido com pessoa errada, pode ser até chantagem. O que você acha que pode ter acontecido? Ele perguntou. Não faço ideia, Fernando. Minha filha sempre foi certinha, nunca se meteu em confusão. Mas tem alguma coisa muito errada acontecendo. Olha, posso fazer umas verificações discretas para você. Vou ver se descubro alguma coisa sobre a situação financeira dela, se tem algum processo judicial, essas coisas. Mas vai levar uns dias. Enquanto esperava o Fernando me dar um retorno, continuei observando minha filha de longe. Descobri que ela tinha mudado completamente a rotina.
Não saia mais de casa no final de semana, não ia mais naqueles bares que costumava frequentar, e quando saia para trabalhar, fazia trajetos diferentes cada dia. Uma semana depois, Fernando me ligou com algumas informações que me deixaram ainda mais preocupado. Ricardo, encontrei algumas coisas. Sua filha pediu demissão do emprego há um mês. Como assim? Ela me disse que estava trabalhando normalmente. Pois é, ela saiu da empresa alegando motivos pessoais. E tem mais. Ela sacou todas as economias que tinha na conta poupança. Foram quase 15 mil reais. Minha cabeça começou a girar. Marina tinha mentido para mim sobre o trabalho e tinha tirado todas as economias dela. Isso só podia significar uma coisa. Ela estava devendo dinheiro para alguém muito perigoso. Fernando, você consegue descobrir mais alguma coisa? Vou tentar, mas preciso de mais tempo. E Ricardo, seja cuidadoso. Se sua filha está envolvida com agiotas ou algo do tipo, a situação pode ser muito perigosa. Naquela noite, não consegui mais ficar parado. Decidi ir até o apartamento dela de novo, mas dessa vez não ia aceitar um não como resposta. Se ela não quisesse me contar o que estava acontecendo, eu ia descobrir de outra forma. Cheguei lá por volta das 9 da noite. O prédio estava meio escuro porque umas lâmpadas da fachada tinham queimado. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei no andar dela, percebi que a porta do apartamento estava entreaberta. Meu sangue gelou. Marina nunca deixaria a porta aberta, ainda mais considerando a situação que ela estava vivendo. Me aproximei devagar e escutei vozes vindas de dentro do apartamento. Já falamos que o prazo venceu. Não adianta mais chorar, dizia uma voz masculina grossa. Por favor, eu só preciso de mais uma semana. Eu consigo o dinheiro, eu juro. Era a voz da Marina e ela estava chorando. Uma semana? Você já teve 3 meses. Bonita. Agora a coisa mudou de figura, disse outra voz, mais fina, mas igualmente ameaçadora. Eu vou pagar tudo, com juros, com o que vocês quiserem. Só não me machuquem, por favor. Foi quando escutei um barulho de alguma coisa caindo no chão, seguido de um grito abafado da Marina. Não consegui mais me controlar. Empurrei a porta com força e entrei no apartamento. Tirem as mãos da minha filha. Gritei, sem nem pensar nas consequências. Os 2 homens se viraram para mim. Um era alto e forte, com uma cicatriz no rosto. O outro era mais baixo, mas tinha aquele olhar gelado de quem não tem escrúpulos. Marina estava no chão, segurando o braço, com o rosto vermelho de tanto chorar. Opa, opa, opa! Quem é esse aqui? Perguntou o homem mais baixo, com um sorriso sarcástico. É meu pai, murmurou Marina, sem conseguir me olhar nos olhos. Ah, o papai chegou para defender a filhinha, debochou o homem alto. Que bonitinho! Quanto ela deve para vocês? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas por dentro eu estava tremendo de raiva e medo. Os 2 se entreolharam e riram. Quantinho? Rapaz, sua filha deve 80 mil reais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 80 mil reais? Como Marina tinha conseguido se endividar com essa quantia? Como foi que isso aconteceu? Perguntei, olhando para ela. Pai, não era para você estar aqui, ela disse, ainda no chão, com a voz embargada. Ah, agora vamos contar a história toda pro papai, disse o homem baixo, se aproximando de mim. Sua filhinha aqui decidiu apostar no jogo. Começou pequeno, né, Marina? Umas apostas esportivas online, uns jogos de cartas. Marina fechou os olhos, como se quisesse desaparecer. Mas aí ela começou a perder, continuou o homem. E como toda viciada, achou que ia recuperar tudo na próxima aposta. Pegou o dinheiro emprestado com a gente, prometendo pagar em 2 semanas. Isso foi há 3 meses, completou o homem alto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha filha, que sempre foi responsável com dinheiro, tinha se viciado em jogos de azar e se endividado com agiotas. Marina, por que você não me contou? Perguntei, me aproximando dela. Porque eu tinha vergonha, pai.
Porque eu achei que conseguia resolver sozinha. Porque eu não queria decepcionar você, ela respondeu, chorando ainda mais. Muito emocionante essa reunião de família, disse o homem baixo, batendo palmas sarcasticamente. Mas vamos voltar ao que interessa. 80 mil, com juros de hoje, são 90 mil. Vocês têm até sexta-feira para arranjar o dinheiro. E se não conseguirmos? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Bom, sua filha é bonita. Tenho certeza de que conseguimos arranjar um trabalho para ela quitar a dívida, disse o homem alto com um sorrisinho nojento. Senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Seu desgraçado, não ouse. Calma aí, vovô, o homem baixo me interrompeu, mostrando algo por baixo da jaqueta. Era o cabo de uma arma. Não vamos complicar as coisas aqui. Sexta-feira, 90 mil, em dinheiro. É isso ou sua filha vai aprender uma profissão nova. Os dois saíram do apartamento rindo, como se tivessem acabado de contar uma piada. Fiquei ali, olhando para Marina, que continuava no chão, tremendo. Me abaixei e a ajudei a se levantar. Ela se jogou nos meus braços e chorou como não chorava desde criança. Pai, eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Não sei como isso aconteceu, ela dizia entre os soluços. Calma, filha. Vamos resolver isso juntos, eu disse, tentando ser forte por ela, mas por dentro eu estava desesperado. 90 mil reais? Onde eu ia conseguir essa quantia em 3 dias? Levei Marina para casa comigo naquela noite. Ela me contou toda a história. Tinha começado com umas apostas pequenas em jogos de futebol, só por diversão. Ganhava algumas, perdia outras, nada demais. Mas aí começou a ver aqueles anúncios de cassinos online, jogos de cartas, roleta. No começo eu ganhava, pai. Cheguei a ganhar 5 mil reais numa noite. Pensei que tinha descoberto uma forma fácil de fazer dinheiro. Ela me explicou, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas aí você começou a perder. E quanto mais eu perdia, mais eu apostava, achando que ia recuperar tudo de uma vez. Quando vi que tinha perdido todas as minhas economias, entrei em pânico. E foi aí que você procurou os agiotas. Um colega do trabalho me passou o contato deles. Disse que eram confiáveis, que não cobravam juros abusivos. Mentira! Os juros são de 20% ao mês. Fiz as contas. Se ela tinha pego emprestado 80 mil há 3 meses, com juros compostos de 20% ao mês, a dívida já devia estar bem mais alta que os 90 mil que eles estavam cobrando. Marina, por que você não me procurou antes? Você sabe que eu faria qualquer coisa para te ajudar. Eu tinha medo, pai. Medo de você ficar decepcionado comigo. Medo de você perceber que eu não sou a filha perfeita que você sempre achou que eu era. Aquilo partiu meu coração. Filha, você é minha filha, não importa o que aconteça. Erro todo mundo comete. O importante é a gente resolver isso juntos. Passei a noite acordado, tentando pensar numa solução. Eu tinha umas economias, mas não chegavam nem perto dos 90 mil. Minha casa eu podia vender, mas não daria tempo de encontrar comprador até sexta-feira. Podia tentar um empréstimo no banco, mas sem garantia, eles nunca me dariam essa quantia. Na manhã seguinte, liguei pro Fernando de novo e expliquei a situação completa. Ricardo, isso é muito perigoso. Esses caras não brincam em serviço. Se vocês não pagarem, vão fazer exatamente o que ameaçaram fazer. Então, o que você sugere? Olha, legalmente falando, vocês poderiam ir para a polícia. Agiotagem é crime, ameaça é crime. Mas na prática, isso só vai piorar a situação. Esses caras têm contatos, e mesmo se forem presos, tem outros que vão continuar cobrando a dívida. Eu já sabia disso, mas tinha que perguntar. Fernando, você conhece alguém que poderia me emprestar essa quantia? Eu pago qualquer juro, qualquer garantia que quiserem. Deixa eu ver o que posso fazer. Mas 90 mil em 3 dias não é fácil, não. Enquanto isso, Marina tinha decidido voltar para o apartamento dela para pegar algumas roupas e documentos.
Eu insisti que ela ficasse em casa, mas ela disse que precisava buscar umas coisas importantes. Pai, eu vou rapidinho. Sei que eles só voltam de noite. Contra minha vontade, deixei ela ir, mas pedi para ela me ligar assim que chegasse lá e assim que saísse. 1 hora depois, recebi a ligação dela. Pai, cheguei aqui. Tem uma coisa estranha. O que foi, Marina? Tem um envelope embaixo da porta. Vou abrir. Escutei o barulho do envelope sendo rasgado, e depois um silêncio que me deixou nervoso. Marina? Tá tudo bem. Pai, tem fotos aqui. Que tipo de fotos? Fotos minhas. De mim saindo do prédio, de mim no supermercado, de mim conversando com você na semana passada. Senti um arrepio. Eles estavam seguindo ela há semanas, fotografando todos os movimentos dela. Tem mais alguma coisa no envelope? Tem um bilhete. Estamos sempre de olho. Lembra? Sexta-feira. Pai, eles sabem de tudo. Sabem que você vem aqui, sabem da nossa conversa. Marina, sai daí agora. Vem para casa imediatamente. Ela chegou em casa 20 minutos depois, pálida e tremendo mais do que nunca. As fotos que ela trouxe eram assustadoras. Eram dezenas delas, tiradas em vários momentos diferentes, sempre de longe, mas com boa qualidade. Esses caras eram profissionais. Na quinta-feira, Fernando me ligou com uma possível solução. Ricardo, consegui falar com um cara que pode emprestar o dinheiro. Mas tem algumas condições. Quais condições? Primeiro, os juros são altos. 5% ao mês. Segundo, você vai ter que dar sua casa como garantia. Terceiro, se atrasar uma parcela, ele pode executar a garantia imediatamente. 5% ao mês era bem melhor que 20, e minha casa valia bem mais que 90 mil. Seria arriscado, mas era minha única opção. Tá bom, Fernando. Aceito. Tem mais uma coisa. Ele quer conhecer você pessoalmente antes de fazer o negócio. Pode se encontrar com ele hoje à noite. Marcamos o encontro num restaurante no centro da cidade. O cara se chamava Maurício, era empresário, uns 50 anos, bem vestido, educado. Nada que lembrasse um agiota. Seu amigo Fernando me explicou a situação. Ele disse depois que pedimos o jantar. É uma quantia considerável, mas posso ajudar. Eu aceito as condições que ele me passou, respondi. Ótimo! Mas quero deixar uma coisa clara. Não sou como aqueles caras que estão ameaçando sua filha. Sou empresário, faço empréstimos de forma civilizada. Mas também não sou bonzinho. Se você não pagar, vou executar a garantia sem dó nem piedade. Entendo perfeitamente. E tem mais uma coisa. Quero que sua filha assine junto. Ela vai ser corresponsável pelo empréstimo. Isso me pegou de surpresa. Por quê? Porque foi ela que criou essa situação. Se ela não assumir a responsabilidade junto com você, pode acabar se metendo em outras encrencas no futuro. É uma questão educativa. Fazia sentido. Marina precisava entender a gravidade do que tinha feito. Tudo bem. Ela vai assinar. Perfeito. Podemos fazer a transação amanhã de manhã. Vou providenciar o dinheiro em espécie. Voltei para casa mais aliviado, mas ainda preocupado. Conseguir o dinheiro era só metade do problema. A outra metade era garantir que Marina realmente parasse de jogar e que esses caras não voltassem a incomodá-la. Na sexta-feira de manhã, eu e Marina fomos ao escritório do Maurício assinar os papéis. Ela estava nervosa, mas determinada a resolver a situação. Maurício foi direto ao ponto. Explicou todos os termos do contrato, os valores das parcelas, as consequências do inadimplemento. Marina, você entende que se seu pai não conseguir pagar, vocês vão perder a casa? Ele perguntou. Entendo. Ela respondeu, com a voz firme. E você entende que isso aconteceu porque você perdeu o controle com jogos de azar? Entendo. Então me diga,
Como você vai garantir que isso não vai acontecer de novo? Marina respirou fundo antes de responder. Eu vou procurar ajuda. Sei que tenho um problema, sei que sou viciada. Meu pai já pesquisou uns grupos de apoio na cidade, e eu vou começar a frequentar. Maurício assentiu, satisfeito com a resposta. Muito bem. Então vamos assinar. Depois de assinar todos os papéis, Maurício nos entregou uma mala com R$ 90.000 em notas de 100. Era a primeira vez na minha vida que eu via tanto dinheiro junto. Agora vocês vão resolver o problema com aqueles caras. Mas tenham cuidado. Mesmo pagando a dívida, eles podem tentar manter contato com sua filha para envolvê-la em outras coisas. Não aceitem nenhuma proposta, não façam nenhum favor, não devam nenhum favor a eles. Saímos do escritório dele direto pro apartamento da Marina. Era meio-dia, e o encontro com os agiotas estava marcado para 6 da tarde. Passamos a tarde organizando o dinheiro, separando em maços certinhos, conferindo várias vezes. Marina mal conseguia falar de tão nervosa que estava. Pai, e se eles não aceitarem o dinheiro? E se inventarem que a dívida aumentou? Calma, filha. Eles vão aceitar. Eles querem o dinheiro de volta, não querem criar mais problemas. Às 5h30, descemos pro portão do prédio para esperar. Alguns minutos depois, o mesmo carro escuro da outra vez parou na frente. Os 2 homens saíram e caminharam na nossa direção. Olha só, a família reunida, disse o homem baixo, sorrindo. Trouxeram nossa grana. Trouxemos, respondi, mostrando a mala. 90.000 certinhos. Certinhos. Eles olharam dentro da mala, pegaram alguns maços para conferir e depois fecharam tudo de novo. Perfeito. Negócio encerrado, disse o homem alto. Espera aí, falei. Quero um recibo, alguma coisa que prove que a dívida foi quitada. Os 2 riram. Recibo? Que recibo o quê, rapaz? Nossa palavra já basta. Não basta, não. Quero algo por escrito. O homem baixo me olhou com uma expressão irritada, mas depois de alguns segundos pegou um papel do bolso e escreveu dívida de Marina quitada. Valor, R$ 90.000 e assinou embaixo. Pronto. Agora some daqui e não apareça mais. Eles entraram no carro e foram embora. Marina desabou no meu braço, chorando de alívio. Acabou, filha. Acabou. Mas eu sabia que na verdade estava só começando. Agora tínhamos uma nova dívida, bem mais civilizada, mas não menos séria. E Marina precisava se tratar do vício em jogos. Nas semanas seguintes, começamos a reconstruir a vida dela. Primeiro, ela se inscreveu num grupo de apoio para pessoas com vício em jogos. No começo, estava resistente, dizia que não precisava, que conseguia parar sozinha. Mas depois das primeiras reuniões, percebeu que não era a única pessoa no mundo que tinha passado por isso. Pai, você sabia que tem gente que perdeu casa, carro, casamento, tudo por causa de jogos? Ela me contou depois de uma das reuniões. Imagino que sim, filha. Tem uma mulher lá que vendia as joias da mãe para apostar. Tem um homem que pegou o dinheiro da faculdade dos filhos. Eu me senti menos burra, sabe? Era um começo. Marina também voltou a procurar emprego. Com a ajuda do Fernando, conseguiu algumas entrevistas e depois de 2 semanas foi contratada numa empresa de publicidade. O salário era menor que o anterior, mas era um recomeço. Eu também tive que fazer alguns ajustes na minha vida. Para conseguir pagar as parcelas do empréstimo, precisei vender meu carro e comprar um mais barato, cancelar alguns gastos supérfluos, apertar o orçamento de várias formas. Mas não me importava. Minha filha estava segura, e isso era o que importava. 3 meses depois, Marina tinha se mudado de volta para casa. O apartamento ela devolveu pro proprietário, porque não conseguia mais ficar lá depois de tudo o que tinha acontecido. Era melhor assim mesmo, ela podia economizar o dinheiro do aluguel para me ajudar com as parcelas. Uma noite, estávamos jantando quando ela me disse algo que me emocionou muito. Pai, eu quero te pedir perdão. Filha,
Você já pediu perdão 1000 vezes. Não, não é só pelo dinheiro, pelos problemas que eu causei. É por ter duvidado de você. Por ter achado que você ia me julgar, que você ia ficar decepcionado comigo ao ponto de me abandonar. Parei de comer e olhei para ela. Marina, você é minha filha. Não existe nada nesse mundo que você possa fazer que me faça parar de te amar ou te abandonar. Eu sei disso agora, pai. Mas na época, eu tava com tanto medo, tanta vergonha. Achei que se você soubesse que eu tinha me tornado uma viciada em jogos, você ia perder todo o respeito por mim. E o que mudou sua cabeça? O grupo de apoio. Lá eu conheci uma moça, a Carla, que passou por uma situação parecida com a minha. Ela também escondeu o vício da família até não conseguir mais. Sabe o que aconteceu? O quê? A família dela realmente a abandonou. Os pais, os irmãos, todo mundo virou as costas para ela. Ela ficou sozinha, na rua, sem ninguém. E sabe como ela conseguiu se recuperar? Balancei a cabeça, esperando a resposta. Ela percebeu que o problema não era ter se viciado em jogos. O problema era ter uma família que só a amava condicionalmente. Uma família que só estava do lado dela enquanto ela fosse perfeita. Aquilo me fez refletir muito. E o que você achou disso? Que eu tenho sorte, pai. Sorte de ter um pai que me ama incondicionalmente. Que mesmo quando eu fiz a maior burrada da minha vida, você não hesitou nem um segundo em me ajudar. Você colocou sua casa em risco por mim. Senti os olhos se encherem de lágrima. Marina, é isso que os pais fazem. É isso que o amor verdadeiro faz. Eu sei. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser digna desse amor. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi tranquilo. Minha filha estava bem, estava se recuperando, e nossa relação tinha ficado ainda mais forte depois de tudo que passamos. Mas a vida, como sempre, tinha outras surpresas guardadas pra gente. 6 meses depois do episódio com os agiotas, quando eu já estava achando que tudo tinha voltado ao normal, Marina chegou em casa numa sexta-feira com uma expressão preocupada. Pai, preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O que foi, filha? Você não voltou a jogar, né? Não, não é isso. Faz 6 meses que eu não toco em nada relacionado a jogos. É sobre o meu trabalho. Que tem o trabalho? Marina se sentou do meu lado no sofá e respirou fundo. Lembra que eu te falei que a empresa onde eu trabalho é de publicidade? Lembro. Bem, hoje eu descobri que um dos maiores clientes da empresa é justamente uma casa de apostas online. Aquela mesma onde eu perdia dinheiro. Senti um calafrio. E aí? Aí que meu chefe me chamou hoje e disse que eu vou ser transferida para cuidar especificamente dessa conta. Ele disse que precisa de alguém que entenda do assunto, que saiba como os apostadores pensam. Ele sabe do seu problema com jogos. Não, claro que não. Ele acha que eu entendo porque eu pesquisei muito sobre o mercado antes de ser contratada. Na verdade, eu realmente pesquisei, mas foi para tentar entender como eu tinha caído naquela armadilha. Fiquei pensando na situação. Por um lado, podia ser uma oportunidade profissional boa para Marina. Por outro, podia ser extremamente perigoso para alguém que estava se recuperando de vício em jogos. O que você está pensando em fazer? Eu não sei, pai. O salário vai aumentar bastante, quase dobrar. Com esse dinheiro, a gente consegue quitar nossa dívida com o Maurício muito mais rápido. Mas ao mesmo tempo, eu vou ter que trabalhar diretamente com aquilo que quase destruiu minha vida. E o que a terapeuta do grupo falou sobre isso? Marina tinha começado a fazer terapia individual além de frequentar o grupo de apoio. Era a recomendação da coordenadora do grupo e estava ajudando muito. Ela disse que a decisão tem que ser minha, mas que eu preciso estar muito ciente dos riscos. Trabalhar com gatilhos do vício pode ser perigoso para quem está em recuperação. Mas também pode ser uma forma de você transformar sua experiência ruim em algo positivo. Ponderei.
É exatamente isso que eu tô pensando. Imagina se eu conseguir criar campanhas que mostrem os riscos dos jogos ao invés de só mostrar as oportunidades de ganhar? Imagina se eu conseguir ajudar outras pessoas a não caírem na mesma armadilha que eu caí. Gostei da forma como ela estava pensando. Seria uma bela reviravolta na sua história. Mas e se eu não conseguir resistir à tentação? E se ficar perto disso tudo me fizer voltar a apostar? Era uma preocupação válida. Marina, você se conhece melhor que ninguém agora. Você acha que consegue? Ela ficou uns minutos em silêncio, pensando. Sabe de uma coisa, pai? Eu acho que sim. Esses 6 meses de terapia me fizeram entender muita coisa sobre mim mesma. Eu sei quais são meus gatilhos, sei reconhecer quando tô começando a ter pensamentos obsessivos sobre jogos. E o que você faz quando isso acontece? Primeiro, eu respiro fundo e lembro de tudo que eu passei. Lembro do desespero, do medo, da vergonha. Depois, eu ligo para você ou para alguém do grupo. E se mesmo assim a vontade não passar, eu vou para um lugar público, longe de qualquer computador ou celular. Parece que você tem um bom plano. Tenho. E sabe o que mais? Eu quero aceitar esse desafio. Quero provar para mim mesma que eu sou mais forte que o vício. Que eu posso usar minha experiência para fazer algo bom. No final das contas, Marina aceitou a promoção. E eu fiquei orgulhoso da decisão dela. Não porque era a decisão mais segura, definitivamente não era, mas porque era uma decisão corajosa, de alguém que estava disposta a enfrentar seus medos para crescer. Nos primeiros meses no novo cargo, ela me ligava quase todo dia para contar como tinha sido o trabalho, que tipo de campanha tinha criado, como estava se sentindo. Algumas vezes ela admitia que tinha sentido vontade de fazer uma apostinha pequenininha, mas sempre conseguia resistir. Pai, hoje eu criei uma peça publicitária que mostra quanto uma família pode economizar num ano se parar de apostar R$ 100 por mês, ela me contou numa dessas ligações. E como foi a reação do cliente? No começo eles ficaram meio resistentes, porque a campanha não incentiva o jogo. Mas eu expliquei que responsabilidade social também vende, que mostra que a empresa se preocupa com o bem-estar dos clientes. E convenceu. Convenci. A campanha vai pro ar semana que vem. Foi nessa época que aconteceu algo que me pegou completamente de surpresa. Eu estava no supermercado numa terça-feira de manhã quando alguém me chamou pelo nome. Me virei e vi uma mulher que eu não conhecia. Desculpa incomodar, mas você é o Ricardo, pai da Marina. Fiquei meio desconfiado. Depois de toda aquela história com os agiotas, qualquer estranho que soubesse nossos nomes me deixava alerta. Sou sim. Posso ajudar em alguma coisa. Meu nome é Silvia. Minha filha Juliana frequenta o mesmo grupo de apoio que a Marina. Relaxei um pouco. Ah, entendi. É que eu queria te agradecer. Me agradecer? Por quê? Sua filha salvou a vida da minha filha. Fiquei confuso. Como assim? A Juliana estava numa situação muito parecida com a que a Marina passou. Devia dinheiro para agiotas, estava sendo ameaçada e eu não sabia de nada. Até que ela contou no grupo de apoio e a Marina se ofereceu para ajudar. Ajudar como? Ela deu todos os contatos que vocês usaram. O investigador, o Maurício que empresta dinheiro de forma legal, até o advogado que vocês consultaram. Mas mais importante que isso, ela conversou horas com a Juliana, contou toda a experiência de vocês, deu força para ela me contar a verdade. Senti um orgulho imenso da minha filha. Que bom que deu tudo certo. Deu, graças a Deus. E graças a Marina também. Por isso eu queria te agradecer. Porque eu sei que se você não tivesse apoiado ela, se você tivesse virado as costas para ela na época, ela nunca teria conseguido se recuperar ao ponto de ajudar outras pessoas. Aquilo me emocionou profundamente. A Marina sempre foi uma boa pessoa. Ela só passou por um momento difícil. Eu sei. Mas o que quero dizer é que sua atitude de pai fez toda a diferença. Não só na vida dela, mas agora na vida da minha filha também.
E provavelmente vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas que ela vai ajudar. Voltei para casa naquele dia com o coração cheio. Liguei para Marina e contei sobre o encontro com a Sílvia. Pai, a Juliana estava numa situação muito pior que a minha. Ela chegou a tentar, bem, você entende. Por sorte, a irmã dela chegou a tempo. Marina, eu tô muito orgulhoso de você. Por quê? Por você ter transformado sua dor em ajuda para outras pessoas. Por você ter usado sua experiência ruim para fazer algo bom. Sabe de uma coisa, pai? Eu acho que tudo que a gente passou, por mais terrível que tenha sido na época, aconteceu por algum motivo. Se eu não tivesse passado por isso, eu nunca entenderia o que outras pessoas como a Juliana estão sentindo. E você pretende continuar ajudando pessoas assim? Pretendo. Na verdade, eu tô pensando numa ideia. Que ideia? Quero criar um site, tipo um blog, onde eu conto minha história e dou dicas para pessoas que estão passando por situações parecidas. Quero falar sobre os sinais do vício, sobre como pedir ajuda, sobre como as famílias podem reagir de forma positiva. Acho uma excelente ideia. E quero que você me ajude a escrever. Eu? Mas eu não entendo nada de vício em jogos. Não, pai. Mas você entende de amor incondicional. Você entende de como apoiar alguém que você ama mesmo quando essa pessoa comete os piores erros. E isso é muito importante para famílias que estão passando por situações como a nossa. A ideia do blog realmente saiu do papel. Marina criou um site chamado Recomeçar Sempre, onde ela conta nossa história completa e dá conselhos práticos para pessoas com vício em jogos e suas famílias. O site fez tanto sucesso que ela começou a receber convites para dar palestras em empresas, escolas e grupos de apoio. Em um ano, ela tinha palestrado para mais de 2.000 pessoas. Numa dessas palestras, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Era numa escola particular, para adolescentes do ensino médio. Marina estava falando sobre os riscos dos jogos online, que são muito acessíveis para jovens hoje em dia. Quando ela terminou a palestra, um garoto de uns 16 anos levantou a mão. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele perguntou. Claro. Como seu pai reagiu quando descobriu que você era viciada em jogos? Marina sorriu. Meu pai me salvou. Literalmente. Mas ele não ficou bravo. Não te xingou. Não disse que você era uma decepção. Por que você está perguntando isso? O garoto baixou a cabeça. Porque eu tô numa situação parecida com a sua. Já perdi muito dinheiro apostando online. E eu tenho medo de contar para os meus pais porque eles sempre disseram que apostador é vagabundo, que pessoa que joga é fraca de caráter. Marina olhou para a plateia e viu que vários outros alunos estavam prestando atenção especial na conversa. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse pro garoto. Pode. Você acha que eu sou vagabunda? Acha que eu sou fraca de caráter? Não, você parece uma pessoa boa. Então por que é que quando eu tenho vício em jogos eu sou uma pessoa boa, mas quando você tem, você é vagabundo? O garoto ficou pensativo. Não faz muito sentido mesmo. Vício é doença. E quando alguém fica doente, precisa de tratamento e apoio, não de julgamento e abandono. Depois da palestra, o garoto procurou Marina para conversar em particular. Ela deu todos os contatos de grupos de apoio da cidade e se ofereceu para ajudar ele a conversar com os pais. Mas e se eles não reagirem bem? Ele perguntou. Então você vai ter descoberto algo importante sobre seus pais. E vai saber que precisa procurar apoio em outros lugares. Mas também pode ser que eles reajam melhor do que você imagina. 2 semanas depois, Marina recebeu um e-mail do garoto. Os pais tinham reagido bem, tinham procurado ajuda profissional para ele, e a família toda estava fazendo terapia para lidar com a situação. Era cada vez mais comum ela receber mensagens assim. Pessoas contando como nossa história tinha ajudado elas a tomarem coragem para pedir ajuda ou para apoiarem alguém que amavam. 3 anos depois de toda aquela confusão com os agiotas, nossa vida tinha tomado um rumo que eu jamais imaginei.
Marina tinha se tornado uma referência nacional em recuperação de vício em jogos. Ela tinha escrito um livro, aparecido em programas de televisão, dado centenas de palestras. Mas o que mais me orgulhava não era o sucesso profissional dela. Era o fato de ela ter se tornado uma pessoa ainda melhor do que já era antes. Mais empática, mais compreensiva, mais forte. E nossa relação de pai e filha tinha se tornado algo muito especial. A gente conversava todos os dias, dividia tudo um com o outro, e eu sabia que ela realmente tinha aprendido que podia contar comigo para qualquer coisa. Um dia, ela chegou em casa com uma notícia que me deixou muito emocionado. Pai, lembra do Maurício, o cara que nos emprestou o dinheiro? Lembro. Ainda devemos algumas parcelas para ele. Pois é. Ele me ligou hoje. Fiquei preocupado. Algum problema com o pagamento? Não, pai. Ele quer fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Ele quer financiar um projeto meu. Que projeto? Marina se sentou do meu lado, com aquele brilho nos olhos que ela tinha quando estava empolgada com alguma coisa. Quero abrir um centro de apoio para pessoas com vício em jogos e suas famílias. Um lugar onde tenha terapeutas, grupos de apoio, orientação jurídica, orientação financeira, tudo num lugar só. E o Maurício quer financiar isso. Ele disse que foi acompanhando meu trabalho nos últimos anos e ficou impressionado com os resultados. Disse que quer investir numa causa social e achou que seria um bom investimento. Isso é incrível, Marina. É, pai. Mas tem uma condição. Qual? Ele quer que você seja meu sócio no projeto. Fiquei surpreso. Eu? Mas eu não entendo nada de vício, de terapia, essas coisas. Não, pai. Mas você entende de amor, de apoio, de família. E muitas vezes é isso que as pessoas mais precisam. Pensei na proposta. Aos 62 anos, começar um projeto social do zero não era exatamente o que eu tinha planejado para minha vida. Mas a ideia de poder ajudar outras famílias que estavam passando pelo que a gente passou me animou muito. Aceito, respondi. Sério. Sério. Vai ser uma honra trabalhar com você nesse projeto. Marina me abraçou com tanta força que quase me derrubou da cadeira. 6 meses depois, inauguramos o Centro Recomeçar. Era um espaço bonito, acolhedor, onde as pessoas podiam encontrar toda a ajuda que precisavam para lidar com vícios em jogos. No dia da inauguração, veio muita gente. Profissionais da área, pessoas que Marina tinha ajudado ao longo dos anos, famílias que estavam em recuperação. Mas quem mais me emocionou foi a presença da Juliana, a filha da Sílvia, acompanhada da mãe dela e do namorado novo. Ela estava radiante, formada em psicologia, trabalhando numa clínica de reabilitação. Seu Ricardo, ela me disse durante a festa, obrigada por ter sido o pai que você foi para Marina. Se você não tivesse apoiado ela na época, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Olhei para Marina, que estava do outro lado do salão conversando com alguns jornalistas que tinham vindo cobrir a inauguração. Ela estava linda, segura, feliz. Nada lembrava a moça assustada e desesperada que eu tinha encontrado tremendo de medo naquele apartamento 3 anos atrás. Naquele momento, entendi que todas as dificuldades que a gente tinha passado, todo o medo, toda a angústia, tinham valido a pena. Porque no final das contas, tudo isso tinha servido para transformar a gente em pessoas melhores e para nos dar a oportunidade de ajudar outras pessoas. E o mais importante, tinha fortalecido nossa relação de pai e filha de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Hoje, 5 anos depois de tudo começar, o Centro Recomeçar já atendeu mais de 1000 famílias. Marina se tornou uma das principais referências do país no tratamento de vício em jogos, e eu descobri uma vocação que nem sabia que tinha: ser conselheiro de pais que estão enfrentando situações difíceis com os filhos. Todo dia chega gente no centro com histórias parecidas com a nossa. Pais desesperados, filhos envergonhados, famílias destruídas pelo vício. E todo dia a gente tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas que existe saída, que existe esperança.
A cada família que conseguimos ajudar, eu me lembro daquele momento em que vi minha filha tremendo de medo e decidi que, discretamente, ia fazer tudo o que fosse preciso para protegê-la. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Porque no final das contas, ser pai é isso: estar presente nos momentos difíceis, apoiar incondicionalmente e transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. É sobre nunca desistir da pessoa que você ama, mesmo quando ela desiste de si mesma. E se tem uma coisa que eu aprendi com toda essa história é que o amor de pai e mãe realmente pode mover montanhas. Pode transformar tragédias em triunfos, pode transformar vergonha em orgulho, pode transformar dor em propósito. Marina sempre diz que eu salvei a vida dela naquele dia. Mas eu sei que na verdade foi ela que salvou a minha. Porque me deu a oportunidade de ser o pai que eu sempre quis ser, me mostrou do que eu era capaz quando alguém que eu amo precisa de mim. E essa é uma lição que eu levo para a vida. Quando vemos alguém que amamos tremendo de medo, a nossa resposta não pode ser julgamento ou abandono. Tem que ser amor, apoio e a determinação inabalável de fazer tudo o que for preciso para ajudar essa pessoa a se reconstruir. Porque no final das contas, todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos alguém que acredite em nós mesmos quando a gente não consegue acreditar em nós mesmos. E se você é pai ou mãe e está passando por uma situação parecida com a que eu passei, quero te dizer uma coisa: não desista. Por mais grave que pareça a situação, por mais decepcionado que você esteja, por mais medo que você tenha do futuro, não desista. Porque o amor verdadeiro tem o poder de curar as feridas mais profundas e de reconstruir as vidas mais destruídas. E às vezes, tudo que uma pessoa precisa para se recuperar é saber que tem alguém do lado dela que nunca vai abandoná-la, não importa o que aconteça. Foi isso que eu fiz pela Marina. E foi isso que ela fez por centenas de outras pessoas depois. O amor se multiplica, se espalha, se transforma em esperança para quem mais precisa. Então, se você tem um filho, uma filha ou qualquer pessoa que você ama passando por dificuldades, lembre-se: você pode ser a diferença entre o desespero e a esperança, entre a destruição e a reconstrução, entre o fim e o recomeço. Porque todo mundo merece alguém que, quando vê essa pessoa tremendo de medo, discretamente faz tudo o que for preciso para protegê-la e ajudá-la a se levantar de novo.